Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade de ouvir e pregar a sua palavra. Obrigado porque ela sempre dá fruto. Ela nunca volta vazia. E ela transforma as nossas vidas. Amém, irmão? Boa noite. Vocês podem se sentar, amém? Obrigado, pessoal. Tá comigo? Vamos lá. Vocês sabem qual é o tema dessa noite? A gente tem a telinha aí para falar dele. O tema é o incomparável e ousado amor de Deus. Você conhece o incomparável e ousado amor de Deus? Esse é o amor que o Deus dos deuses, Criador, Todo-Poderoso, tem para com as nossas vidas. E eu queria começar a mensagem falando de um texto que eu acho que é um texto universal do amor de Deus, que é João 3:16. Durante toda a minha mensagem, eu vou utilizar a versão transformadora, então você pode ver que alguns textos podem estar um pouquinho diferentes do que você está acostumado. Diz assim, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu próprio Filho, por mim e por você, porque Ele nos amou, para que a gente não perecesse na vida, mas vivesse a vida eterna, encontrasse e provasse dessa vida eterna. Quando eu fui informado da oportunidade de trazer essa palavra, eu comecei a pensar, o que eu posso falar do incomparável e ousado amor de Deus? E toda hora vinha na minha mente, o meu amor é a cura das pessoas. E eu fiquei pensando, eu corri e peguei o manual do Centro de Cura. Vocês sabiam que a gente tem um Centro de Cura aqui na igreja? Vocês conhecem o Centro de Cura? Se vocês não sabem o que é o Centro de Cura da igreja, hoje a nossa diretora não está aqui, mas você pode procurar algum dos pastores. É um projeto poderoso que nasceu no coração do presidente dessa igreja e tem abençoado multidões, curado multidões de pessoas em todo o Brasil. E eu fiquei com isso. A primeira matéria, a primeira aula que se fala no Centro de Cura é o amor curador de Deus. E esse amor incomparável e ousado é o amor que está disponível para curar a minha e a sua vida. E curar qualquer necessidade, qualquer problema, dor, dificuldade. O amor curador de Deus é esse amor incomparável e ousado de Deus. Então, quando eu fui construir a minha mensagem, eu fui olhar a separata da primeira aula. A cada aula do Centro de Cura, onde a gente aborda vários temas, a gente tem uma separata, ou seja, os principais tópicos para cada uma dessas aulas. E eu separei 4 tópicos dessa separata. Um deles é, Deus é bom e deseja curar você. O outro é, Jesus é o nosso restaurador. Deus nos ama, por isso Ele enviou Jesus para morrer por nós. E por último, porque Ele nos amou, podemos também amar o próximo. E vamos começar. Vamos para Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 16, capítulo 11, verso 6.
Hebreus 11:6. Vamos falar de Deus é bom e Ele deseja curar você, Ele deseja me curar. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Muitas pessoas conhecem a Deus, e isso é um passo importante para que a gente tenha uma fé capaz de agradá-lo. Mas se a gente não entender a sua bondade, nós ficamos limitados para desfrutar desse amor que é incomparável e ousado. A falta da compreensão da bondade de Deus no homem impede ele de ousar e desfrutar daquilo que Deus tem para a vida dele. Não é possível compreender o amor de Deus enquanto você acha que Ele mata, enquanto você acha que Ele destrói, enquanto você acha que Ele pode gerar algo ruim na sua vida para que você aprenda com isso. Só quando a gente compreende que Ele é bom e que Ele quer galardoar você, só porque você está o buscando, você destrava e começa a entender o amor incomparável dEle. Começa a ser ousado para desfrutar desse amor. Vamos para o livro de Tiago agora. Eu vou ler o verso 16. Diz assim, Tiago 1, verso 16. Não se deixem enganar, meus amados irmãos, mas toda boa dádiva, ou toda dádiva que é boa e perfeita, vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação e nem sombra de mudança. É impossível para Deus fazer algo mal para alguém, para mostrar a sua grandeza ou para mostrar o seu poder. Não faz sentido, porque esse não é o caráter de Deus. O caráter dele é ser bom, ele é amor, ele é incomparavelmente maior do que qualquer bondade que possa existir nesse mundo. O amor dele é incomparável. Então é impossível que algum tipo de maldade da parte dele possa fazer parte da sua vontade. Precisamos entender, Ele é bom, Ele nos ama, e esse amor incomparável a ponto de dar o seu filho, ele não pode querer algo mal para a gente, Ele não pode querer punir a gente de uma forma física, ou Ele não vai botar uma doença, um problema, uma dificuldade para nos tratar. O amor dele é incomparável. O amor dele é aquele que quando um problema chega, ele é capaz de resolver. O amor dele é quando nós somos tentados numa dificuldade, ele é capaz de nos transportar para a segurança. O amor dele é aquele que, independente do que aconteça, ele é incomparável. Não importa a dificuldade da vida que a gente enfrente, quando a gente compreende o amor de Deus, que é incomparável, somos ousados para desfrutar dele e vencer e atravessar qualquer dificuldade. Falamos do tópico 1. Vamos para o próximo. Jesus é o nosso restaurador. Para isso eu vou ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios 5, vamos ler o verso 17. Diz assim: logo, aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida, ela acabou, e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, que nos encarregou de reconciliar com Ele. Jesus nos restaurou. A velha vida, a vida do pecado, a vida antes de decidirmos nos entregar a Ele, foi completamente esquecida por Deus. O próprio Cristo morreu por nós, para que nós nos tornássemos uma nova criatura, um novo ser, agora de acordo com Ele, que pode provar do mesmo amor incomparável e ousado que é dele.
Falando disso, vamos para Romanos, no capítulo 5. Romanos 5:10. Jesus é o nosso restaurador. Ele se entregou, ele morreu para pagar o nosso pecado, mas ele também morreu para levar as nossas doenças. Ele também morreu para levar as nossas tristezas. Ele morreu para que a gente desfrute de uma vida eterna e abundante. Romanos 5, verso 10. Pois se quando éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos restaurou, Ele nos reconciliou, Ele nos resgatou, Ele nos transformou. E hoje somos uma nova criatura, da mesma espécie, da mesma imagem, semelhante ao Criador. Só que, se a gente não entender quem Ele é e o sacrifício que Ele fez para conosco, nunca vamos desfrutar de um amor incomparável. Nunca vamos ser ousados o suficiente para ver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Deus não quer mal para a gente. Ah, mas eu sei disso, Bruno. Deus não quer mal para mim. Mas quando a tribulação aparece, muitas vezes a gente se questiona. Mas será? Não, não tem essa de será. A vontade de Deus para a minha vida é boa, agradável e perfeita. E quando eu decido obedecer a sua palavra, o amor incomparável se manifesta. E a ousadia para se levantar e sair e vencer qualquer situação brota de dentro de nós. Porque somos feitura dele. Somos uma nova criatura da mesma espécie de Deus, com os mesmos poderes e as mesmas capacidades que habitam dentro de nós, porque por ele foi nos dada. Oh, aleluia! Tópico 3. Deus nos ama, por isso Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Filipenses 2, eu vou ler o verso 5. Vamos trocar de versículo, vamos para Isaías. Isaías 53. Jesus morreu por nós, para que nós fôssemos salvos. Diz assim, Isaías 53, verso 1. Quem creu na nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte, ou seja, Jesus Cristo. Meu servo cresceu em sua presença, com terra broto verde, como raiz em terra seca. Ele está falando de Jesus. Não havia nada de belo e majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Ele foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, sendo esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados. Recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele, Jesus Cristo, os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente,
foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte de um plano de Deus esmagá-lo, causar-lhe dor. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. Por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Tudo que Jesus fez foi para se alegrar porque estamos aqui. Tudo que Jesus passou foi para que tivéssemos o direito de estar aqui. Ele levou o meu e o seu pecado. Ele sofreu para que eu e você não precisássemos sofrer. Deus é bom. Deus é amor. Um amor incomparável. Um amor ousado a ponto de entregar o seu próprio filho, para que eu e você tivéssemos uma vida abundante de paz. Vamos para o quarto tópico. Ele nos amou, por isso podemos amar também. A gente está falando sobre Deus poder nos curar, do amor de Deus capaz de curar. Mas, inclusive dentro do contexto do centro de cura, como é poderoso falar desse tópico. Da capacidade de amar novamente, porque entendemos o amor de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas não ficam doentes fisicamente, mas passam uma vida escrava da falta de amor. Tanta dor, tanto sofrimento que pessoas e situações lhe causaram, impedem pessoas de viverem o melhor de Deus, por não conseguir entender o próprio amor de Deus para com ele. E eu quero ler o livro de Efésios, no capítulo 4. Eu vou ler do 30 ao 32. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que os resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e das mentiras, e de todo o tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. O incomparável amor de Deus foi capaz de perdoar o meu e o seu pecado. Não importa o que a gente fez de errado, não importa o que aconteceu, não importa se os meus erros do passado são maiores do que os seus. O que importa é que, independente do que havíamos feito, Ele nos acolheu como filhos. Se Deus nos acolheu como filhos, perdoando e esquecendo o nosso passado, quem somos nós para nos acharmos maiores do que Deus? Para nos condenarmos pelo que fizemos? Deus nos perdoou. Isso significa que eu tenho que me perdoar. Deus esqueceu os meus erros. Isso significa que eu preciso esquecer os meus erros. Só que esse é o primeiro passo. Se Deus pôde te perdoar por tudo que você fez, se Deus pôde me perdoar por tudo que eu fiz, por que também eu não posso perdoar o meu irmão? Por que também eu não posso perdoar aqueles que me agrediram, que me feriram? Mesmo que eu tivesse razão, mesmo que
tudo que aconteceu não tenha sido culpa sua, mas você foi vítima. A gente acabou de ver a história de alguém que passou pela mesma situação. Jesus foi condenado, foi morto, preso e torturado como um bandido. Só que ele nunca tinha falado mal de ninguém. Ainda assim, ele passou por tudo isso calado, porque ele sabia da promessa. A mesma capacidade, o mesmo amor, incomparável e ousado, faz com que eu e você, ousadamente, libere perdão. E não fiquemos presos ao passado, a nenhum tipo de situação. Porque o incomparável amor de Deus foi nos dado para que vivamos uma vida que é eterna. O que fazemos aqui hoje, o que fazemos nos nossos dias da nossa vida, reflete em toda a nossa eternidade. Não faz sentido mais olhar para trás. Porque Deus nos perdoou e nos capacitou a esquecer todo mal, toda dor e toda situação que ainda pode, talvez, nos impedir de acelerar. E se ela existe, ela cai hoje. Se porventura eu e você temos algum assunto, problema, dificuldade, como doença, dor, enfermidade e rancor, é uma doença. Se porventura nós passamos por uma situação como essa, o poder de Deus está aqui para nos libertar. O amor incomparável de Deus está aqui para nos libertar. Queria chamar a banda e queria pedir para vocês ficarem de pé. Que nesse momento, a gente juntos, que a gente desfrute desse amor. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você precisa vencer através do amor de Deus. E eu creio que o Espírito Santo dele se manifestará nesse lugar, de forma a tocar nos nossos corações, nos ajudar, como ele sempre faz, a vencer as nossas dificuldades. Salvar, pacto pra selar, silêncio do céu. Eu queria fazer 3 convites aqui. E você não se sinta constrangido. E se você entender que não faz sentido vir, está tudo bem. O primeiro convite é: se você tem alguma enfermidade ou dor no corpo, gostaria de ajuda em oração, o amor incomparável de Deus para a cura está aqui. Eu queria te convidar à frente. O segundo convite é: se você sente que as suas emoções estão abaladas de alguma forma, seja por um problema, uma dificuldade da vida, e você não sabe como agir, eu creio que o amor incomparável de Deus está aqui para te suprir, para te ajudar. Então eu queria te convidar aqui à frente também. E o terceiro convite é: se você precisa da ajuda de Deus para desfrutar desse amor que é capaz de liberar perdão, eu também te convido a vir aqui à frente, desse lado. Jesus.
seu sangue me libertou. Me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome, Jesus, nome sobre todos. Ele veio pra salvar, ele me salvou. Te adorei, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Ele pagou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Ele pagou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Vocês ficam em pé comigo, porque eu queria ler mais um versículo. Eu vou lá para o livro de Colossenses, no capítulo 3. Eu vou ler os versos 11, 12, 13 e 14. Diz assim: nessa vida, nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa. E Ele vive em todos vocês. Não importa de onde viemos, não importa o que passamos, o que importa é que Cristo habita dentro de mim e de você. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, vistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo,
Vistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Eu queria usar os próximos 5 minutos para você declarar uma palavra de amor na vida do seu irmão. Aqui, porque Deus nos amou, somos capazes de amar. Não sinta dificuldade em fazer isso, meu irmão. Isso não pode ser difícil e nem constrangedor. Existe uma palavra de amor dentro de mim e de você. Vamos lá. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Amém, irmãos? Vocês podem sentar. Queria chamar o dirigente.